Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de orçamento aqui do canal. E hoje eu tô aqui para apresentar uma configuração para rodar o Watch Dogs 2, um jogo novo da Ubisoft que veio com um gráfico muito bom, me surpreendeu, principalmente pelo gráfico. E cara, ele tá um jogo bem otimizado até, não precisa ter um processador muito top para rodar ele, pelos testes que eu vi. Ele tá um jogo bem equilibrado e tá usando bastante da placa de vídeo. Bom, antes de começar mostrando aí para vocês os componentes dessa configuração, eu quero mostrar os requisitos mínimos e os recomendados que a própria editora, no caso a Ubisoft, publicou. O jogo está pedindo ali um Intel Core i5 2400S de 2.5 GHz ou o FX 6120 de 3.5 GHz. Beleza, né? Até aí tudo bem. Eu só não entendi muito bem esses dois processadores. São processadores pouco comuns, mas beleza. Quanto à memória RAM, como requisito mínimo ele pede 6 GB. A placa de vídeo, ao menos uma GTX 660 de 2 GB de VRAM ou uma Radeon HD 7870 de 2 GB. São placas intermediárias da geração passada, mas que ainda tem um desempenho bem bacana. E ali também pede o Windows 7 como sistema operacional, pelo menos, e 50 GB para você armazenar os arquivos do jogo. Como requisitos recomendados, eles colocaram aqui um processador i5 3470 de 3.2 GHz ou um AMD FX 8120 de 3.9 GHz ou superior. Então assim, pelo menos aqui nos requisitos recomendados, não temos o que vimos em outros jogos mais recentes, né, pedindo ali i7 como recomendado. Isso mostra que quem tiver um processador intermediário vai conseguir rodar ele muito bem. Já a quantidade recomendada para memória RAM tá ali 8 GB. E as placas de vídeo eles colocaram aqui 3 da Nvidia, no caso a GTX 780, a GTX 970 ou a GTX 1060 de 3 GB, que são placas com desempenho semelhante. E pro lado da AMD temos uma Radeon R9 290 de 4 GB de VRAM ou modelos superiores a essas placas de vídeo. Esses são os requisitos do jogo e bora para mais uma build. Então pessoal, vamos começar aqui com o processador da configuração, que vai ser um i5 6400, processador Skylake da sexta geração Intel. O socket dele é o LGA 1151, então a placa-mãe para configuração também terá que ter o mesmo socket para ter compatibilidade. A litografia desse processador é de 14 nanômetros, o clock base dele é de 2.7 GHz, mas ele tem um turbo indo para 3.3 GHz. Seu TDP é de 65 watts e ele é um processador quad-core. Aí na tela vocês podem acompanhar mais especificações com o programinha CPU-Z, e todas essas especificações eu peguei no site da Intel, arc.intel.com. Já sobre os valores, eu encontrei esse processador numa média de preço de R$900, lembrando que esse preço aqui é à vista, ou seja, no boleto bancário. No cartão você tem aquele acréscimo de 10% a 15%, variando da loja. Vocês também podem encontrar os valores em euro e em dólar. Só lembrando que para o caso desse processador, quando você compra já vem na embalagem o CPU Cooler, que é a ventoinha e a dissipação que já é padrão da Intel. A placa-mãe vai ser uma ASRock H110M HG4, uma placa-mãe básica para os processadores com socket LGA 1151. Ela suporta no máximo 32 GB de memória do tipo DDR4. Claro que a gente nem vai utilizar 32 GB. Atualmente 16 GB já é muito suficiente para qualquer tipo de jogo. Ela vem com 4 conectores SATA 3 de 6 gigabits por segundo. Tem o EFI BIOS, que é aquela BIOS onde você pode usar o mouse, e suporta um bom upgrade de processador. No caso aqui no site da ASRock informa que ela suporta CPUs com o TDP de até 91 watts. Uma questão que eu reparei inclusive é que nessa placa-mãe você tem 8 pinos para conectar a energia do processador. No painel de trás, ela vem com 6 USBs, sendo 2 deles USB 3.0. Como entradas de vídeo, tem uma VGA e uma HDMI, e o restante das entradas que são meio que padrões, tem uma PS2 de mouse e teclado, entrada de rede e a placa de som on-board. Então assim galera, apesar de ser uma placa-mãe básica, ela vem com alguns recursos interessantes. O único problema é que aqui no Brasil tá com preço bastante puxado, Placas-mãe com o socket LGA 1151
elas estão com preço muito alto e essa aqui está custando no mercado cerca de R$370 no preço de à vista. Para memória RAM, coloquei um módulo de 8 GB, é uma memória da Kingston, modelo HyperX Fury. O clock dela é de 2133 MHz, ela é do tipo DDR4. Outro componente que também sofreu um acréscimo de valor, né? Se vocês pegarem os meus vídeos há mais ou menos uns 4 meses atrás, essa mesma memória estava custando por volta dos R$270, por aí. E hoje, na data que eu estou fazendo aqui esse vídeo, eu encontrei ela por R$320. Para armazenar os arquivos, eu coloquei aqui um HD da Western Digital de 1 TB, é um HD convencional, é o WB Blue, né? SATA de 3,5 polegadas de tamanho. Você pode também optar por colocar um SSD, só que o SSD vai te dar menos espaço de armazenamento. Acredito que no máximo dê ali uns 2 jogos e dependendo ainda do jogo. O valor que eu encontrei desse HD foi de R$260 e vamos ao próximo componente. A placa de vídeo que eu achei com o melhor custo-benefício para poder rodar o Watch Dogs 2 sem problemas foi a GTX 1060 de 3GB. Esse modelo aqui, em específico, é o modelo da Gigabyte G1 Gaming. Eu achei ele por um preço barato, então por isso eu coloquei, mas você pode encontrar aí no mercado diversas outras marcas, principalmente marcas até mais baratas, como por exemplo modelos da Galaxy, da Zotac e aí vai. Bom, eu vou começar falando algumas especificações mais simples dessa placa de vídeo. No caso desse modelo aqui da G1 Gaming, no modo AC, ela fica com clock base de 1620 MHz e tem o Boost Clock que chega a 1847 MHz. Acredito que seja um dos maiores da categoria. O TDP dela é de apenas 120 watts, foi um ótimo trabalho da Nvidia, conseguiu fazer um consumo e desempenho muito bom. E você não vai precisar de uma fonte com uma potência acima de 400 watts. E você não vai precisar colocar uma fonte com uma potência alta aqui para essa placa de vídeo. A Nvidia sugere que você coloque ao menos 400 watts. É claro que tem que ser uma fonte com uma boa qualidade, né? Você não pode colocar fontes de má qualidade. No caso, esse modelo aqui, que é o de 3 GB, vem com 1152 núcleos CUDA. Um detalhe importantíssimo é que o modelo de 6 GB ele possui mais núcleos CUDA. Dessa maneira, mesmo sendo o mesmo chip gráfico, né, no caso o GP106, o modelo de 3 GB ele tem um desempenho um pouquinho menor do que o modelo de 6 GB. Eu não sei exatamente o porquê a Nvidia fez esse corte de núcleos CUDA na GTX 1060 de 3 GB, mas acredito que seja mesmo para reduzir um pouco do custo, para que ela consiga concorrer com a RX 470. Mas assim, galera, mesmo com essas alterações, ela tem excelente desempenho. Eu vou deixar aqui do lado, no cantinho, um teste feito pelo Emerson BR. O canal dele vai estar aqui no cards em cima, caso vocês queiram assistir direto o vídeo. É só clicar no íconezinho de exclamação que você pode assistir o teste feito por ele, inclusive no jogo Watch Dogs 2. É claro que não será o mesmo desempenho dessa máquina aqui, justamente porque ele fez o teste no PC pessoal dele, que tem um processador melhor que o i5 dessa configuração, mas é uma excelente base para vocês tomarem do desempenho aqui da GTX 1060 de 3 GB. Bom, sobre o modelo da Gigabyte G1 Gaming, é um dos melhores modelos em termos de dissipação e também da própria construção do PCB. E certamente essa placa de vídeo aguenta um pouquinho mais de overclock. Quanto ao valor que eu achei dela aqui no mercado brasileiro, foi de R$1.000 à vista. Eu achei esse valor interessante porque é um valor parecido com o modelo GRX 470 mais tops, sendo que a GTX 1060 de 3 GB ela ganha na maioria dos jogos. Mas é claro, galera, se você colocar aqui uma RX 470, a configuração também vai ficar muito boa e com certeza vai rodar o Watch Dogs 2 tranquilamente. E só para terminar de falar aqui da placa de vídeo, eu tenho uma GTX 1060 de 3 GB, no caso a minha é da Zotac, e tem diversos testes dela aqui no canal, sendo que os meus testes foram feitos com o meu processador, que é o FX 6300, e dá um gargalo ou outro aí, dependendo do jogo. E eu também vou deixar a playlist com testes feitos por mim aqui nos cards. E galera, o gabinete que eu vou colocar aqui para essa configuração é um Corsair modelo Carbide Spec M2. E o que tem de interessante aqui nesse gabinete? Ele é do tamanho de um gabinete padrão ATX, só que com a construção interna toda modificada, alterada para receber configurações das mais tops. E eu achei super interessante o que a Corsair fez aqui nesse gabinete.
Primeiro começando pelo design, que leva a mesma construção externa dos gabinetes SPEC 01, 02 e 03, né, da linha Carbide. E como vocês podem ver nessa imagem, a tampa lateral dele leva um acrílico quadrado, pegando praticamente toda a parte de dentro do gabinete. O painel dele é simples, vem com dois USB, sendo um deles USB 3.0 e a entrada e saída de áudio. Como refrigeração, você pode colocar dois fãs de 120mm na parte superior, mais dois na parte frontal e um último lá na parte de trás. Interessante é que esse gabinete suporta water cooler com radiador duplo, só que no caso você deve colocar o radiador na parte frontal. Nessa próxima imagem que eu coloquei do gabinete, vocês conseguem ver todo o interior dele. E cara, olha só a construção desse gabinete. E mano, a construção interna dele é excelente. Você tem diversos buracos, né, para poder passar os cabos da fonte. A organização dos cabos nele fica excelente. Tem pouco espaço para HD, mas isso é até bom, porque na maioria das vezes a galera utiliza no máximo 2 ali na configuração, nem isso às vezes. Isso permite que você coloque uma placa de vídeo com tamanho de até 38,3 centímetros, ou seja, qualquer tipo de placa de vídeo atual no mercado. Só tem que ter uma atenção especial porque nesse gabinete você só pode colocar a placa-mãe micro ATX. Então, formatos maiores que micro ATX não cabem aqui nesse gabinete. Ainda assim, achei esse gabinete interessante. Ele é um pouquinho caro, ele está custando R$300, mas eu ainda acho que por esse valor vale a pena para quem quiser ter um gabinete um pouco mais compacto. E só para finalizar, nós temos uma fonte aqui da EVGA de 500 watts. Eu coloquei o modelo de 500 watts porque ele estava barato, né? A diferença de valor era de R$20 para o modelo de 430 watts. Quem quiser pode colocar também o modelo de 430, não tem problema nenhum. Ela é uma fonte que tem eficiência acima de 80%, possui o selo 80 Plus White, apesar do selo 80 Plus ultimamente tem perdido a credibilidade, mas ainda assim a gente conhece essa fonte já de tempos, né? A marca também é bastante conceituada, então eu acredito que é uma compra segura. E eu achei essa fonte por R$230 no preço de boleto bancário. Bom pessoal, nessa última parte do vídeo eu faço um resumo da configuração. O valor total dela chegou ali em R$3.530. Lembrando que eu acrescentei um valor de R$150, que é um valor arbitrário aqui para frete. Na minha opinião, a configuração ficou bem equilibrada. Os i5 mais a GTX 1060 vão rodar qualquer jogo atual. É importante frisar isso também, né? Apesar de eu ter feito um vídeo aqui para rodar Watch Dogs 2, esse PC aqui vai rodar tranquilamente qualquer jogo atual. E os preços eu peguei no dia 14/12 de 2016, isso pode alterar pra caramba conforme a data. Pra quem tá sempre acompanhando o canal, provavelmente já deve ter percebido que os preços variam bastante. Já para quem quiser reduzir um pouco o custo dessa máquina, eu sugiro que troque o processador para um i3 6100, o HD para um de 500 GB. Na verdade o HD não tem muito por que trocar, né? Porque a diferença de valor é de R$20, o HD e a fonte, como eu já tinha falado. Você pode também colocar um gabinete mais em conta, o Kogarashon é um gabinete muito interessante, um bom custo-benefício. E trocar a placa de vídeo para uma RX 460, modelo de 4 GB, da PowerColor, que está saindo por R$600. Fazendo essas alterações, você consegue diminuir bastante o preço, vai ali para R$2.600. Só que, é claro, você vai perder também desempenho bastante no caso. A RX 460 ela é uma placa boa, mas é uma placa baixo custo, então você vai ter que reduzir bastante os gráficos para rodar o Watch Dogs 2. Bom galera, é isso, eu encerro por aqui mais um vídeo, mais uma build, né, pra vocês. Se você gostou, deixa o seu like e também deixa nos comentários o que vocês acharam sobre essa configuração. Muito importante deixar também sugestões para os próximos vídeos. Na maioria das vezes eu pego sugestões de vocês e produzo aqui, né, e faço um conteúdo. E é isso, cara. Redes sociais estão passando aqui embaixo. Se você quiser, você pode me seguir no Twitter lá e me mandar uma DM que eu vou estar respondendo assim que eu observar a mensagem. É isso, valeu e fui!